É, quarto ano, já vai entrando no clima. No clima do Arraial Junino. Pegando o livro de português. Abrindo na página 6. Bora lá, quadrilha do quarto ano para interpretação de texto. Agora chega, né? Olá, gente. Vamos lá para nossa interpretação de texto. Já tô quase com a roupa que eu vou usar nas nossas aulas do Arraial Virtual. Só tá faltando o meu chapéuzinho, que eu esqueci. Já tô com a minha camisa, tá fazendo um calor aqui dentro, gente, que vocês não têm noção. Isso que nós estamos na época do frio, né? Mas esse monte de roupa aqui em cima, aqui, ó, gravata, meus lacinhos, tudo aqui. Ó, só que ainda não é aula da Arraial Virtual, nós estamos só aquecendo a fogueira, tá bom? Vamos lá, ó, vocês leram o texto lá que tá na página, nas páginas 3, 4 e 5. Agora vamos para a interpretação da página 6 e correção. Leia alguns trechos do texto, identifique o significado das palavras ou expressões destacadas. Se necessário, consulte o dicionário. Deve ser a floresta submersa de Crespo. O que é a floresta submersa? Palavras em destaque são as palavras que estão em negrito. Negrito significa que tá mais escuro, tá? Vem da palavra negritude, vem de negro, negrito, tá bom? Floresta submersa é o quê? Lugar com plantas próximo ao mar, vegetação encontrada sob as árvores de uma floresta ou lugar com plantas no fundo do mar. Eu já olhei no dicionário, a floresta, uma coisa submersa, é uma coisa que está no fundo do mar, tá? Vocês vão olhar lá no dicionário. E eu tenho certeza que vocês já olharam, porque vocês já fizeram essa lição, né, galera? Então, floresta submersa é aquilo que está no fundo do mar. Letra B. Sempre que Nautilus emergia, saíamos para a plataforma a fim de contemplar o oceano e respirar a brisa fresca do mar. Emergir, submergir é algo que está no fundo do mar, então emergir é o contrário, é você sair do mar, então subia na superfície do mar. E outra, gente, é só pensar, olha a frase, sempre que Nautilus emergia, saíamos, então você sai do submarino, saíamos para a plataforma a fim de contemplar o oceano e respirar a brisa fresca do mar. Letra C. Perplexo, seguiu o capitão até a popa do submarino, onde Ned e Conseil estavam nos esperando. Popa, o barco, ele tem duas coisas, ele tem a popa e ele tem a proa. Eu creio que a popa deve ser a parte de trás do submarino, ou do barco, ou de uma embarcação. Mas tá com dúvida, gente? Olha no dicionário. Popa, proa, o que é a popa, o que é a proa, tá? Letra D. Tomamos um caminho mais íngreme. Caminho mais íngreme. O que é uma coisa íngreme? É um plano reto, muito inclinado ou com poucas ladeiras?
tá? Vamos ver o que é íngreme no dicionário. Vamos lá na letra I. E olha, eu já tô na I e T. Vamos lá. Íngreme. Difícil de subir, escarpado. Difícil de subir, escarpado. O que era? Então, quer dizer que é muito inclinado. Letra E, Conselho. Conselho e eu nos metemos nos escafandros, mas Nid se recusou terminantemente a participar de uma caçada subaquática. O que quer dizer terminantemente? Com firmeza, com hesitação ou com tristeza? Quer dizer o quê? Terminantemente, que foi com firmeza. Eu decidi terminantemente que eu não vou colocar chapéu caipira. E eu estou de chapéu caipira? Não. Virou a página. De acordo com o texto, o que é Nautilus? Nautilus é o nome da roupa de mergulho? Nautilus é o nome de uma ilha? Ou Nautilus é o nome do submarino? Gente, eu falei isso na última aula e eu falei isso na aula de caligrafia, quando estava falando do livro 20.000 Léguas Submarinas, gente. Eu falei isso na segunda-feira, na aula de segunda, hein? Releia o trecho em que é feita a descrição de uma sala dentro do Nautilus. E no salão havia exemplares de fauna e flora suficientes para me manter estudando por anos a fio. Fauna e flora são substantivos coletivos. Pesquise e complete as frases. Vocês leram vocês estudaram o que é substantivo coletivo? Então, se não, vou explicar para vocês agora. Substantivo coletivo. Nós não temos o substantivo próprio, o substantivo comum. Então, nós temos o substantivo feminino e o masculino, que são o gênero do substantivo. Nós temos também o substantivo coletivo. Por exemplo, eu tenho um livro. Agora, se eu tenho vários livros guardados num lugar, ele é o quê? Uma biblioteca. Eu tenho... deixa eu ver. Eu tenho um conjunto de chaves. Eu tenho uma chave de abrir porta. Chave. Várias chaves, eu tenho um molho de chaves. Eu tô vendo uma estrela no céu. Mas quando eu vejo várias estrelas juntas, eu estou vendo uma constelação, tá? Isso é substantivo coletivo. Agora, vamos ver o que significa fauna e o que significa flora. Fauna, gente, é o coletivo de animais, tá? Coletivo de animais é uma fauna. E flora é o coletivo de vegetação. Então, se você vai numa floresta para estudar as plantas, você está indo na floresta para estudar a flora, tá? Beleza? Então, fauna é o coletivo de animais e flora é o coletivo de plantas. A expressão a fio, nesta frase, significa o quê? Em sequência, sem descanso ou pausadamente e devagar? O que você vai estudar a fio? Nossa, eu estou aqui gravando horas a fio. Eu estou tão cansada. Você está gravando sem pausa, sem descanso. É em sequência e sem descanso. Número 5. Qual é a principal ação, ou seja, o que fazem os personagens?
os personagens eles participam de um passeio no fundo do mar, porque o livro está falando disso, que eles são reféns de um submarino e o submarino está lá andando pelos mares. Letra 6. Letra não, número. Um dos personagens recusa o convite para o passeio submerso. Que personagem é esse? É o Capitão Nemo, o Conseil, o Ned ou o Aronnax? Tá lá no texto. Por que ele recusou o convite? Porque percebeu que, como o passeio era no fundo do mar, ele não ia conseguir fugir do Capitão Nemo. Ó, que eu já falei, já tirei um personagem daqui. Mas vou falar, vai, foi o Ned, tá? Virou. Página 8. Ao chegar ao fundo do mar, Aronnax descreve o que vê. Releia. Eu me senti como se estivesse em outro planeta. Parecia não ter peso, caminhando pela areia macia, rodeado de estranhas plantas, pedras, corais, conchas, peixes de todas as cores imagináveis. Algas compridas balançavam graciosamente à nossa volta, como fitas, sob uma luz trêmula. Extasiado com tamanha beleza, tive vontade de dizer a Conseil o que sentia, mas o capacete me impedia de falar. Identifique com setas os substantivos que as palavras em negrito acompanham. Então, os substantivos que acompanham as palavras em negrito. Macia. Qual é o substantivo que está acompanhando macia? Areia. Estranhas. Estranhas. Qual é o substantivo que está acompanhando? Plantas. Imagináveis. Qual é o substantivo que está acompanhando? Cores. E graciosamente, qual é o substantivo que está acompanhando? Balançavam. B. Agora observe a palavra graciosamente. Identifique com seta o verbo que acompanha essa palavra. Balançavam. Tá? O verbo balançar. Lembra que verbo é ação. Letra C. Identifique essas palavras destacadas ajudam a expressar a emoção do personagem em relação ao fundo do mar. Que emoção é essa? Ele se sentiu o quê? Surpreso. Ele se sentiu maravilhado, porque Aronnax está vendo toda a beleza do fundo do mar. Número 8. As emoções dos personagens podem ser percebidas pelas ações e falas deles. Complete o quadro copiando o trecho em que a emoção aparece, escrevendo o nome do personagem. Então, vocês vão colocar lá um trecho que fale de coragem e depois colocar qual foi o personagem, um trecho que fale de medo e colocar o nome do personagem e um trecho que fale de espanto e colocar o nome do personagem. Virou. Recorte do material de apoio os trechos da história correspondente às imagens e colhe-os nos espaços adequados. Então, vocês vão lá cortar do material de apoio. Vamos ver aonde está para mostrar para vocês. Provavelmente é lá no final do livro. Aqui, ó, página 9, ó. Na página, é a primeira folha do material de apoio. Ó, página 9, 20 mil léguas submarinas, tá? Aí vocês vão recortar essas 3 passagens e colar aonde é cada um, tá? Página, vamos ver se página 10 continua. Página 10. Ficção científica é um gênero de obras de ficção científica por criar um mundo com inovações tecnológicas inexistentes até então. Por que 20 mil léguas submarinas é uma ficção científica? Porque seu autor, que admirava inovações científicas, imaginou o Nautilus e os equipamentos que possibilitavam que as pessoas andassem no fundo dos oceanos,
Essa obra acabou por inspirar engenheiros e sonhadores a construir, tempos depois, o submarino atômico. Júlio Verne foi um grande pesquisador das tecnologias e tinha muita imaginação. Faça como ele e imagine um equipamento inexistente hoje em dia. Difícil, viu, gente? Mas tem que ter muita imaginação mesmo. E desenhe esse equipamento e descreva-o mostrando sua utilidade. Vocês vão aqui desenhar um equipamento que não existe no dia de hoje. Algo que não existe no dia de hoje. E aqui vocês vão explicar o que é e como ele funciona. Tá bom? Terminou a nossa correção do 20.000 léguas submarina. Agora, vamos para a gravação das aulas do Arraial Virtual, que vocês vão ver só na segunda-feira, tá bom? Vou me despedir de vocês com a quadrilha, tá? Para vocês ouvirem a quadrilha. Tchau, quarto ano! Bom final de semana! Beijo! Fui!